amém? Hoje é dia 18 de maio de 2019. A igreja ontem, na verdade, dia 17 de maio, a Igreja Assembleia de Deus Jesus do Bálsamo de Gileade fez um ano. E hoje nós estamos preparando para o primeiro dia de festividade. A nossa igreja está situada no meu quintal. A nossa igreja não tem R$1, mas hoje eu acordei com o coração triste, porque foram muitos projetos, muitos planos, muita coisa que Deus me deu. E eu entristeci, porque eu pensava que em um ano muita coisa a gente já teria, até numa igreja grande, numa igreja maior, estaria cheio de obreiro empenhado, em catar crianças, em restaurar almas. Eu pensei que essa altura do campeonato, meu esposo e eu teríamos uma equipe grande de pessoas, E Satanás tem trabalhado, Satanás tem investido, E eu acordei triste, já chorei muito ontem, já chorei muito hoje, E eu falei, se eu queria fazer um quadro de foto, não tem dinheiro para comprar uma moldura grande, e Deus veio botando na minha mente fazer, tá aqui, irmãos, ó, papelão e cartolina. Deus falou comprar 3 cartolinas, deu certinho, Deus no controle. Deus me trouxe a lembrança que a primeira vez que eu fiquei no ministério infantil, eu era da mesa de libertação, a irmã pediu para eu sair, ficar na porta, E eu comecei a murchar dentro da igreja, Eu dormia e acordava, eu cheio de vontade de trabalhar, E não era por ficar na porta não, porque, cara, como faz falta uma pessoa que fica na porta, irmão. Eu oro para que alguém queira fazer isso, anotar o nome do visitante, levar o caderno para a pessoa anotar o nome da família, aquela coisa toda, E é interessante que falta, irmão, falta muito obreiro dentro da casa do Senhor. Eu vim dar um pausezinho, tô aqui no YouTube daqui a pouco, Eu costumo dizer que a Anitta vai se converter, Porque a gente tá ouvindo música no YouTube de Deus, aí daqui a pouco a Anitta aparece, Pablo Vittar, é Pablo Vittar o nome do rapaz? Aparece cantando, então eu creio que eles estão no meio do louvor, Amanhã tá todo mundo dando glória a Deus, glorificando, muitos voltando para a casa do Senhor porque eram cristãos, E então eu vou dar pause na música aqui. Mas, irmãos, Deus me trouxe a lembrança que nesse processo que eu comecei a murchar, o meu pastor veio até aqui e começou a falar, e eu falei assim, pastor, perece o obreiro, mas não perece a obra. E minha boca se abriu e eu falei, Senhor, pastor, deixa eu ficar com as crianças. E ele falou, com as crianças, irmão Márcio? Eu falei, deixa eu ficar com as crianças. Só que quando ele foi, aí ele pensou, pô, você tem umas 4 crianças pequenininhas, Mas ele deixou. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor, porque um pastor, ele levanta ministério. Um pastor, ele acredita nos seus obreiros, Eu sempre que ele, quando ele saiu da igreja e foi para outra igreja, ele falou, irmã Márcia, meu marido ainda não era 100% convertido, Tem gente que fala assim, nossa, pastor João é uma benção. Eu paguei preço, irmão, paguei um preço muito grande. Eu estava sozinha na igreja na época, meu marido estava em casa, não estava fazendo nada de errado, ele só não queria congregar em igreja, não queria ser pastor por nada, queria ficar em casa, e eu orando ao Senhor, e o meu pastor falou, irmã Márcia, vamos comigo, estou indo para outra igreja, e eu orei, eu falei, pastor, Deus mandou eu ficar aqui, E ele falou, Deus falou isso mesmo, irmã? Falou. E eu glorifico a Deus pela vida do meu pastor, um dos muitos pastores, porque graças a Deus posso voltar em todas as igrejas que eu fui, porque todos os pastores me ajudaram no meu ministério, todos, E eu glorifico pela vida desse, que ele, sempre quando eu falei, Deus falou comigo, ele respeitou, ele não, e eu vejo nisso que ele reconhecia que eu era mulher de Deus,
né? E quando eu falei, posso ficar com as crianças, ele não viu muito futuro, né? Ele achava que eu podia fazer coisas maiores. E nesse mistério de coisas maiores, irmãos, quando eu saí de lá, quando me pediram, disseram que eu não estava dando aula direito, meu pastor não estava lá para me proteger, mas Deus estava no negócio, Deus estava no controle. Eu vejo a mão de Deus hoje já me levando para outros lugares, né? Eu vi a mão de Deus o tempo todo me guiando, e às vezes o caminho de Deus é árido. A palavra fala que José foi lançado no poço, esse poço era de Deus. A palavra fala que José foi vendido, esse ser vendido era de Deus. A palavra fala que José foi comprado, esse comprado era de Deus. Então acho que a gente vem a entender, né, que o caminho de Deus é um pouco árido, mas vale a pena pegar esse caminho estreito. O caminho do Senhor não é largo, o caminho do Senhor não é fácil, mas vale a pena. E quando eu saí de lá, irmãos, tinha mais de 30 crianças, né? Elas vinham sozinhas, a maioria botava a Bíblia no braço. E as pessoas viram, né, muita roupa bonita, muito... Eu dormi, eu nunca tinha ficado com criança, nunca. Deus, ele não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. E é isso que a pessoa tem que entender. Quando ela pensa que é na força do braço, do que ela fez, ela já começa errado. Ela tem que entender que ela não é nada. E eu tinha consciência, eu falei, Senhor, quando meu pastor saiu, eu falei, Senhor, eu tô maluca. Deus, minha boca se abriu, eu tive consciência que Deus colocou na minha boca, deixa eu ficar com as crianças, porque nunca tinha ficado com criança, nunca, nunca, nunca. E eu falei, tá, Deus, então agora o Senhor me disse o que eu vou fazer, porque eu nunca fiz. Eu dormia, eu acordava. Eu dormia, eu acordava com peças de teatro. Eu tenho um bolo de peças de teatro. E eu falei, Senhor, isso não foi em vão, não. Fizemos peça de teatro. Quando eu saí da igreja, as crianças já estavam dirigindo o culto, orando, já estavam sendo usadas, já estavam sendo capacitadas, né? Mas, infelizmente, as pessoas que vieram, como a palavra fala, né? Que José, ele era reconhecido no Egito. Mas quando José morreu, outro faraó substituiu. E esse faraó, ele não reconhecia o Deus de José, nem reconhecia José. Então ele escravizou o povo. Então Deus teve que levantar Moisés. E comigo não foi diferente, irmão. A nova pessoa que chegou, ela não me reconheceu como mulher de Deus, como ministério, não reconheceu nada. Ela disse que eu não estava dando aula para as crianças direito. Começou, o marido dela, que nem era crente, ia para a igreja, me dava fora, brigava, eu chorava. Eu comecei a cuidar das crianças chorando, a glória de Deus descendo. A presença de Deus estava nos cultos, nas coisas, mas ninguém sabia que eu já tinha levado fora, que eu já tinha ouvido muitas coisas, o dedo na minha cara, perseguição, muita coisa, né? E quando eu orei ao Senhor, já um pouco depois da peça de teatro do Dia das Mães, peça essa que eu fiz chorando, porque Satanás foi o dia inteiro levantando pessoas para me afligir, para me afrontar. E a obra do Senhor é isso aí, irmão. Ser pastor, tem muita gente aí comprando carteirinha para ser pastor. Hoje eu entendo tudo que eu passei, porque eu fiz a obra do Senhor, foi chorando. Mas eu ganhei almas, e hoje eu entendo, Senhor, eles não sabem o que fazem. Porque quando se levantavam contra mim, quando se levanta contra um pastor, está se levantando contra a igreja do Senhor. E eu não sabia que eu era pastora. Eu só lembro do meu pastor, às vezes alguém vinha dar palpite, quando começou a crescer, né, muita criança, sempre vinha alguém dar um palpite. O meu pastor falava assim, essas ovelhas são da irmã Márcia, não se mete. Porque eu não entendia, mas ele entendia que eu era pastora de crianças, que é uma coisa que eu amo muito, né? E no último Dia das Mães, apesar de tudo, eu glorifico a Deus, porque eu vi a igreja. Eu lembro, eu não gosto, a igreja, ela não tem denominação, a igreja, ela não tem placa. A minha igreja é a Assembleia de Deus Jesus Bálsamo de Gileade, porque o nosso Deus, ele é de ordem e decência, ele é um Deus organizado. Mas a igreja, ela não tem denominação, a igreja do Senhor, ela não tem placa. E eu glorifico a Deus que nesse processo eu acordei de manhã, né? Eu adaptei a peça do Rei Salomão, né? Para as crianças estarem fazendo para o Dia das Mães. E só que eu acordei de manhã com uma música que eu já fui católica, já falei, que eu ouvia quando eu era criança, que é a oração do Padre Zezinho, nosso irmão Zezinho, né? E
eu nem abri o olho, eu acordei com Deus. Deus, ponha isso no seu coração, cantando essa música no meu ouvido. E eu apanhei muito, porque Satanás é tão sujo que deu um jeito do CD e parar na mão da tal líder que estava na igreja. E ela me afrontou muito, me afrontou muito. Eu lembro que a única coisa que eu consegui falar foi: a senhora sabe que esses corinhos de fogo que a outra irmã canta aí, alguns deles são ponto, porque eu também já dei uma passadinha em terreiros, amém? Já dei uma passadinha, não fui, já participei em muito cultos a Satanás, vamos dizer assim, não fui macumbeira, não aceitei demônios, mas meus amigos eram, então eu estava sempre indo com eles, tive amigos que eram filhos os tios, os pais, as mães, eram, né, espíritas, eram de Umbanda, do Candomblé, então eu estava sempre lá. E eu falei, essas músicas aí que a irmã canta, essas músicas eram pontos de macumba, e algum crente não aceitou, porque de Satanás eu também não aceito. Satanás é um derrotado, um perdedor, ele não tem nada, ele é ladrão, e ele tem tentado roubar todas as coisas do Senhor para ele, e a música também pertence a Deus. Então ele pegou essas músicas e começou, só que um crente que pensa como eu, pegou a música e botou o nome de Jesus, e essa música, quando é cantada na igreja, a glória de Deus desce, porque Deus sabe que Ele é dono de todas as coisas e que ninguém pode roubar nada dele. E eu glorifico a Deus, irmãos, que ela veio com afronta, falando, essa música, você sabe de onde é essa música? Eu falei, sim, sei. E que você não vai. Aí ela falou, eles só vão cantar essa música porque não sabe outra. Só que Deus não deixava eu abrir a boca. Na verdade, as minhas crianças cantariam qualquer música que ela quisesse, porque eles sabiam que precisava, eles ensaiavam em casa. Eu falei, olha, peça ao Senhor que dê o louvor. Aí o Espírito Santo é que tem que dar o louvor. Ensaie o louvor que o Espírito Santo deu. Cantem a música que o Espírito Santo, porque o dono da igreja é o Espírito Santo, quem manda é o Espírito Santo. Então as crianças, elas ensaiavam já em casa por conta própria, né? E elas podiam cantar, mas aí Deus me calou. E as crianças fizeram a peça do Rei Salomão. Ela quis encrencar com algumas coisas, irmão, não vou nem entrar em detalhe, mas foi o culto mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? Eu chorei muito, no começo do dia inteiro, no começo, no meio, no fim, e a glória de Deus desceu, irmão. Elas cantaram a oração da família do Padre Zezinho, que nenhuma família comece, nenhum de repente. A igreja estava lotada de pessoas, porque o meu Jesus, ele não veio para os que se acham curados, mas para aqueles que sabem que estão doentes, para aqueles que sabem que precisam de Jesus. Tem muita gente com dinheiro que precisa de Jesus, mas não sabe disso. Mas Deus sabe que precisa. Então a igreja lotou, porque os pais das minhas crianças, a maioria era homossexual e foram muito bem tratados dentro da casa do meu pai, do nosso pai. A maioria, né, era gays, homossexual, radinho, do tráfico. As minhas crianças que vinham sozinhas tinham vergonha de apresentar seus pais para mim, e eles entenderam que Jesus queria entrar na casa deles com salvação. E eu tratei todo mundo bem, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para pregar amor e ganhar alma. E eu vi a igreja encher de gente que precisava realmente de Jesus, não gente hipócrita, fariseu, que fica o tempo todo. E foi o meu último culto, né? Porque depois eu fui notificada que o Dia dos Pais já tinha até uma pessoa ensaiando as minhas crianças. Eu falo minhas, irmão, porque eu sei que na verdade são de Jesus. Já tinha outra pessoa pelas minhas costas ensaiando. E eu orei ao Senhor, né? E Deus me autorizou a sair e eu fui capacitada lá para isso. Eu hoje acordei triste porque tenho sonho, tenho um projeto, aprendi muita coisa. Mas eu preciso de uma equipe. A igreja não tem R$1, mas eu sei que Deus vai fazer a obra. Orando ao Senhor, né? Deus já me deu para estar fazendo o próximo terceiro sábado, não vai ter pregação. Deus já falou, as crianças vão passar uma peça, mas não tem criança aqui, irmão. E o mais interessante é que Deus me deu o nome de um pastor para estar ensinando as crianças. Eu falei, Senhor, será que ele sabe tocar? Será que ele sabe ensinar? Ou seja, o Deus que garante. Eu falei, Senhor, e como a gente vai pagar?
porque eu até ele já vai ajudar muito, porque ele vai cobrar eu falei para ele um preço simbólico, porque é um trabalhador, irmão. As pessoas pensam que pastor não tem conta de água, conta de luz, a gente passa um perrengue, irmão. Eu já falei em outras pregações que a minha família, minha neta, Belinha, de 7, 8 anos, ela bate no portão, ela fala, Anete, né? Porque sabe que eu tô sempre com uma continha meio atrasada, né? Orando ao Senhor, Deus me dá condições, me dá condições. Deus dá condições, graças a Deus, minhas contas hoje estão tudo paga, né? Eu sou dizimista da igreja, meu marido é dizimista, minha filha Stephanie é dizimista. A gente junta o nosso dízimo, a gente vai pagar o pastor, na verdade é um dinheiro simbólico, só para ele também estar lá, né? Com a família dele, ajudando lá, porque ele trabalha como pedreiro, na verdade, e a gente precisa de dinheiro, mas a gente sabe que tem que investir na obra do Senhor. Eu acordei triste, irmãos, porque toda vez que eu vou orar, Deus me fala que tem pessoas orando para essa igreja fechar. Pessoas que podiam estar aqui ajudando. E eu estava orando, e pessoas orando para que o Bolsonaro, o nosso presidente, faça tudo errado. Só para poder dizer, não falei, que era para ter votado no outro. Não é desse jeito. Se você é crente de verdade, você tem que orar. A Bíblia fala que é para orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos presidentes. É para orar para que Deus dê sabedoria a eles e entre nesse negócio. Porque se o presidente Bolsonaro fizer tudo errado, que glória a minha família vai ter, meus amigos vai ter, meu país vai ter. Quando eu falar, bem que avisei que não era para votar nele. Não, é para orar. Orar para que Deus entre no coração e dê sabedoria para os nossos governantes. Não importa em quem você votou, ore pelos seus governantes. Porque eu, por exemplo, vou fazer 50 anos, daqui a pouco eu morro. Mas e os meus netos, os meus filhos que vão estar aqui na terra? Orem pelos nossos pastores, orem pelos nossos líderes. Orem para os seus pastores não acordar de manhã chorando, ou dormir chorando, como eu acordei hoje. Orem para que a obra do Senhor cresça. Se levanta, sai, desliga esse controle da televisão. Vem para a igreja, tem muita coisa para fazer, irmão. Tem muita coisa. Tem dia que eu durmo tarde, tem dia que eu durmo cedo. Eu tenho a minha vida também. Tem cursos que eu gostaria de fazer que eu não faço porque não tenho tempo. Eu cuido da minha mãe que é acamada, mas eu jamais vou usar minha mãe como pretexto para largar a obra do Senhor. Eu tenho 2 cachorros, 2 gatos. Um dos gatos, o veterinário falou, vai morrer. Aí eu falei, doutor, dinheiro para operar eu não tenho não. Ele me olhava de cara feia, mas eu vou orar por ele. Aí que ele me orou de cara feia. Mas tá aí meu gato andando pela casa. Se Deus achar que tem necessidade de operar, Deus vai me dar o dinheiro. Se Deus achar que tem necessidade de levar meu gato, que chegou a hora, ele vai levar meu gato. Eu vou continuar dando glória a Deus. Porque eu passei a noite orando e jejuando, chorando pela vida do meu gato. E de manhã ele acordou curado. Eu falei, Deus, que porcaria de pastora que eu sou. Eu não tenho unção para orar pro meu gato ser curado. Também não tenho dinheiro para operar meu gato, Deus. Eu chorava, eu sou uma porcaria de pastora, Deus. E de manhã ele acordou bem. Vale a pena. Em Isaías 49:14 fala, e Sião diz, já me desamparou o Senhor. Né? E Deus fala, pode uma mãe desamparar? E mesmo que ela desampare, eu jamais vou te desamparar. Eu jamais vou te largar. Eis que a tua família, teus planos, teus projetos estão diante de mim. Eu tenho você inteiro gravado na minha mão. Então, vem fazer a obra do Senhor. Busca as coisas primeiro. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Ou seja, as coisas, o pensamento de Deus, o querer de Deus tem que vir em primeiro lugar. Para depois a gente pensar no outro. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não precisa nem pensar. Porque todo o tempo, enquanto eu estava fazendo a obra do Senhor, Deus estava me dando vitória. Eu sou uma pastora, meu marido é um pastor, a gente vive embaixo de obra de feitiçaria. Eu tô doida, eu quero mais é que façam mesmo muita macumba para mim. Mas depois, quando vê que nada pegou, que nada deu certo, vem para cá, vem me ajudar a fazer a obra. Aceita Jesus como Salvador e vem me ajudar aí. Vamos catar criança, eu quero ter o meu sonho é ter... Meu marido fica só olhando, balançando a cabeça. Porque eu falo, amor, a gente vai ter uma igreja enorme, mas vai ser o maior ministério infantil que eu possa ver. Vai ter muita criança, e criança tem gasto, irmão. A obra missionária tem 3 maneiras. Ou você vai lá e faz ela,
Ou você ora por ela, ou você investe financeiramente nela. Se você não tem disposição de ir lá na Vila Aliança catar as crianças e por aqui mesmo, que tem muita criança, todo mundo precisa de Jesus, né? Mas já tem criança com a alma tão ferida. Se, minha irmã, não gosto muito de ir para evangelizar, não. Investe financeiramente. Aí precisamos de professores de música, precisamos de muita coisa. Já viu? Morar numa casa e a conta de luz, a conta da água, da internet, de telefone, médico, escola, tudo vem. Imagina, sem dinheiro. A mesma coisa é a igreja. A mesma coisa é a igreja. Vem fazer a obra do Senhor. De alguma maneira, todos nós somos úteis. Todos nós somos chamados para fazer o ídolo do Senhor. E eu glorifico a Deus, que mesmo tanto crente, tá? Deus falou que eu orando, Deus me deu, que era um crente. Sabe o que Deus falava? Tem muitas pessoas orando para eu fechar a minha igreja. Crentes macumbeiro foi o que Deus me deu. E ela tá em pé, tá aberta. Se ela fechar, eu tenho consciência que foi Deus que fechou. Porque até aqui nos ajudou o Senhor e por isso a minha alegria já voltou. Esse negócio aqui de papelão que eu tô fazendo é justamente um quadro de fotos que eu quero fazer. Não é a minha área esse negócio, eu costumo falar que é confeitagem de igreja, né? Porque tem confeitagem de bolo. Esse negócio de decoração não é a minha área. Mas até que alguém que entenda desse negócio de cortina, desse negócio de fazer essas coisas, pegue isso e fala, tô aqui, pastora, já que a senhora não entende nada de forrar a mesa, de fazer arco de bola, eu tô aqui, eu vou fazer, pastora. O chá de mulheres, deixa que eu que vou enfeitar a igreja. Meu Deus, que bênção, né? Porque eu ando cansada. Porque imagina, eu tenho que fazer coisas que não é a minha área, e Deus já até me capacita para fazer alguma coisa. Mas existem pessoas que são capacitadas, e essas pessoas têm que vir fazer a obra do Senhor. E eu tô orando. Eu não sei qual é o nome, não sei como é o rosto, não sei como essa pessoa é. Mas eu estou orando para Deus enviar. Porque, na verdade, todos nós somos missionários, pastores, evangelistas, diáconos, obreiros da casa do Senhor. Amém? E feliz aniversário de 1 ano da nossa igreja. Ela nasceu em 2010, já expliquei isso em outros vídeos. Tinha reteté, falando em língua, tinha tudo isso. Profecia. Parou 1 ano, né? E com um acidente da Stephanie, né? Nós demos um culto de ação de graça. Ou seja, agora no dia 22 de abril fez 6 anos de culto aqui no meu quintal. Mais 1 ano de placa de Assembleia de Deus, Jesus, o bálsamo em Gileade. O nome que em visão Deus me deu. Amém? Venha participar. Paz.